Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Mas o poder para ir e não pecar mais está nas primeiras palavras de Jesus. Eu não te condeno. Sabe por que eu não te condeno? Jesus podia ter dito para aquela mulher. E é porque eu vou levar os seus pecados, não muitos dias depois deste, na cruz. Eu serei condenado no seu lugar. Assim você não tem condenação, porque eu levei a sua condenação. Aleluia. Hoje com o pastor Joseph Prince. Alguns dias atrás eu estava falando com os meus pastores, estávamos todos unidos, e eu estava lhes dizendo que Deus está reenfatizando a graça na nossa igreja uma vez mais. E Deus disse, se vocês pensam que o povo sabe, eles ainda necessitam ser estabelecidos na graça, não somente isso, mas terem graça abundante fluindo na vida deles. E é assim que reinamos em vida. Romanos 5,17 diz, a abundância da graça os fará reinar em vida, com o dom da justiça. Estava falando com os meus pastores e um dos pastores compartilhou conosco que naquela manhã ele teve uma briga com a sua mulher. Vocês estão pensando, pastores também brigam, aleluia. Veja, eles tiveram um problema naquela manhã e eles argumentaram e discutiu com a sua esposa e ele disse que foi muito forte, ele sabia que as palavras que ele usou foram muito duras e depois ficaram em silêncio. Você sabe como é esse silêncio, né? Ele disse que ficou até feliz porque eu pedi uma reunião aquela noite porque ele não queria ir para casa. Não. Na verdade, ele foi em casa para se trocar. Ele disse que estava tudo gelado. Ele disse que estava tudo muito frio. Não se reconciliaram e ele saiu para a reunião que tínhamos marcado. Nos reunimos e eu comecei a pregar o evangelho para os meus pastores. Comecei a pregar o evangelho uma vez mais. Quantos sabem que todos nós precisamos ouvir muitas e muitas vezes? Porque o fluir normal da vida não é a graça. O fluir normal da vida é faço bem, tenho bem, faço mal, apanhe. E muitos crentes pensam que essa é a forma como Deus faz conosco. Faço certo, tenho certo, faço mal, apanhe. Assim, quando erramos, esperamos alguma coisa má de Deus. Esperamos que alguma coisa aconteça. Esse é o fluir natural da vida. Graça é sobrenatural. Mesmo quando você erra, correto? Você pode esperar o favor de Deus. Quando você experimenta o favor de Deus, você consegue vencer o mal. Deixe-me continuar minha história. Assim eu estava pregando a graça aos meus pastores, dizendo que Deus queria reenfatizar a graça e devia começar conosco. Eu estava pregando e mais tarde ele me contou isso. Seu coração havia sido tocado. Seu coração derreteu. E ele pegou o telefone, enquanto falávamos com os pastores a respeito da graça, e mandou uma mensagem. Desculpa. E ele começou a falar com a sua esposa enquanto eu estava falando. Então, sua esposa o perdoou. Mas foi isso que ele me disse alguns dias atrás. Ele disse, pastor, eu estava com raiva dela quando eu estava discutindo com ela e disse coisas como, você nem pediu desculpa. Eu disse para ela. Vocês nunca falaram isso, né? Você nem pediu desculpa, ele disse para ela, mas sob a graça, quando você experimenta a graça, ele pediu desculpa muitas vezes. Veja, o que a lei não pode fazer, a graça superabunda. Vocês me escutam, irmãos? Amém? E se os pastores necessitam ouvir sobre a graça, muitas e muitas vezes, por quê? Não é normal. Graça não é normal. Existia uma lei no Antigo Testamento que dizia, quando um filho se rebela, leve-o para fora da cidade e todos os anciãos da cidade o apedrejem. Era lei. Olha isso. Diga-me o que mudou.
Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. Um deles disse para o seu pai, pai, me dê a parte da herança. Em outras palavras, em hebraico, eu não posso esperar até que o senhor morra, me dê agora. Ele foi para uma terra distante e gastou seu dinheiro com prostitutas e uma vida dissoluta. Quando o dinheiro acabou, os amigos acabaram, ele não tinha mais dinheiro e ele foi trabalhar no campo, alimentando porcos. Agora, para um judeu, ir para um lugar e trabalhar onde existem porcos é o fundo do poço. Se a comida dos porcos parece apetitosa, você está no fundo do poço. Você está mais fundo que o fundo do poço. Quando você deseja a comida que os porcos comem. Você já viu o que os porcos comem? E a Bíblia diz que ele refletiu. Mesmo os servos do meu pai têm pão em abundância. Ele nunca disse, ó, meu pai me ama. Eu decepcionei. Ele não disse isso. Por quê? Seu estômago é que falava. Não era amor pelo seu pai. Leia com cuidado. Ele disse, mesmo os servos na casa do meu pai têm pão em abundância, eu sei o que vou fazer. Eu vou ao meu pai e vou dizer, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, quero ser só um dos teus servos, porque ele sabia que ali tinha pão. Ele queria ser servo por causa do pão. Faz-me um dos teus servos. Quer dizer, deixe-me ganhar o meu pão. Quando ele vinha ao longe, seu pai o viu. Isso quer dizer que Deus está procurando por você. Você pode deixar Deus, mas Deus nunca o deixa. Ele procura por você. E quando ele surgiu no horizonte, o Deus que vê o horizonte, Jesus diz que o pai correu. E a vila inteira virou-se para ver, e o pai corria. Imagine Jesus compartilhando a respeito do Pai Celestial, correndo na direção de um filho que cheira porcos. Não somente isso, ele o pegou, o abraçou, o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra ti perante o céu. Ele ia falar seu discurso ensaiado, mas antes que dissesse, faz-me um dos teus servos, faça ganhar a minha comida. Deus nunca vai deixar você fazer isso. O pai se recusa a ouvi-lo e diz, vão, mate o bezerro cevado, traga as alpacas, coloque um anel no seu dedo, o cartão Visa de volta. Naquela época eles estampavam um anel para comprar. Devolvam o cartão Visa, ele não menciona o desperdício. Espere, essa é a história judaica. E a lei judaica dizia que tal filho deveria ser apedrejado. É por isso que o pai correu. Antes que o interceptassem e apedrejasse o menino, o pai correu. A lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Posso ter um amém? E por isso Deus disse a Israel, se vocês querem a minha bênção, baseada na fidelidade e bondade de vocês, no capítulo seguinte Deus diz, aqui estão os 10 mandamentos. Se vocês obedecerem a todos, eu vou abençoá-los. Mas se quebrarem um, vou amaldiçoá-los. Não vai ser fácil. Se vocês querem que eu julgue vocês, baseado na obediência de vocês, o outro lado é que existe maldição se vocês obedecerem. Porque o homem pediu a lei. Você lembra o que Deus disse para mim? Ninguém morreu. E eu chequei. E ninguém morreu. Quando eles saíram do Egito até o Monte Sinai, ninguém morreu durante esse período. Mesmo quando murmuravam, mesmo quando pecavam, ninguém morria. Por quê? Porque todos dependiam da bondade de Deus. Eles viviam sob a graça. Mas no momento que trocaram de aliança, eles queriam que Deus os julgasse e abençoasse baseado na obediência deles, na bondade deles. Olha isso. Do ponto após o Sinai, todas as vezes que eles murmuravam, eles morriam. Toda vez que reclamavam, morriam. Todas as vezes que murmuravam, morriam. Você está me escutando, igreja? A letra, a lei mata. O Espírito da graça produz vida. Aleluia! E o dia quando receberam os mandamentos é conhecido por todos os judeus em todos os lugares como o primeiro Pentecoste da Bíblia.
Se você observar o Novo Testamento, o dia do Pentecoste, a Bíblia diz que quando foi o dia do Pentecoste, numa montanha diferente chamada Monte Sião, o primeiro Pentecoste foi no Monte Sinai, Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram ao pé do Monte Sinai. No novo Pentecoste, no Novo Testamento, numa nova aliança, Deus deu a lei? Não, o Espírito. E 3.000 pessoas foram salvas. Isso demonstra que a lei mata. Graça produz vida. Amém? Bem, escute a voz da descrença. Oh, o que o Senhor diz? O que o Senhor diz das obras? Se graça não são obras, onde estão as obras? Quando estamos na graça, como aquele pastor que falei, que mandou um texto para sua esposa pedindo perdão, num problema matrimonial, essas são as obras? Sim, são. Mas ele não sabia que estava fazendo obras. O melhor tipo de obras são quando elas são produzidas em você e você não sabe que está produzindo-as. A melhor forma de humildade é a humildade que vem a você e você não sabe que é humilde. O pior tipo de humildade é quando você age como humilde. Julgamos a humildade por quanto você se prostra. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos um jovem que tinha 17 anos e ele vê um gigante quando todo Israel está curvado diante dele. E esse menino se levanta. Quem é esse incircunciso filisteu? Orgulho ou humildade? Você julga. Quem é este filisteu incircunciso que desafia os exércitos do Deus vivo? Hoje Deus vai entregar você nas minhas mãos e eu vou pegar a tua cabeça e vou deixar que sirva de alimento para as aves dos céus, para que todo mundo saiba que existe um Deus em Israel. Isso é humildade e orgulho. Ele se orgulha em Deus. A razão por que ele é ousado é porque ele confia em Deus. Mas o cristão tradicional vai dizer, uau, isso é orgulho. Não, orgulho é quando você está consciente de que é humilde. Veja como eu sou humilde. A propósito, eu estou escrevendo um livro no mês que vem chamado Humildade. Eu estou pensando se vou colocar ou não a minha foto nele. O título será Humildade e as 100 formas como eu alcancei. Você não tem que comprar, mas deixa eu fazer propaganda. Este livro de devocionais diários, eu estava vendo aqui agora, é um livro que tem uma palavra de Deus da Bíblia e é baseado nos meus ensinamentos e mensagens dos últimos anos. Mas é interessante quantos testemunhos que tem vindo de pessoas que leem todos os dias. É uma mensagem para aquele dia. Um empresário me disse que ele acorda todos os dias às 5 horas da manhã e mesmo cansado ele acorda às 5 horas da manhã para exercitar e antes ele lê o devocional e Deus sempre fala com ele. Uma palavra para aquele dia. Quando vemos novos tipos de vírus, significa que Deus liberou uma nova unção de saúde. Porque Deus não tenta se atualizar. O inimigo faz isso. Deus lidera, Deus inicia. Ok? Quando Deus libera alguma coisa sobre a terra e o inimigo vê que ele liberou, ele contra-ataca liberando novos vírus. E o mundo inclinado para o negativo é mais consciente do que o vírus faz do que o que Deus faz. E para ilustrar isso na Bíblia, porque tudo tem que ser confirmado pela Bíblia, Deus me mostrou que quando Jesus nasceu, o Salvador campeão nasceu, o matador do dragão, a semente prometida de Abraão nasceu em Belém. Ninguém sabia disso. Exceto alguns anjos, ou melhor, alguns pastores. A cidade de Jerusalém não sabia. Mas, quando o inimigo viu que o bebê campeão nasceria,
ele instigou o rei Herodes a matar todos os bebês em Belém. Você lembra disso? E quando isso aconteceu, todos ficaram conscientes. A cidade inteira de Belém começou a chorar. Raquel lamentando pelos seus filhos. Estava claro, estava estampado nos jornais da cidade. Todos sabiam que bebês estavam sendo mortos. Mas as manchetes não diziam que Jesus havia nascido. Não tomaram conhecimento. Quando o inimigo faz algo, mesmo nós não sabemos o que Deus está fazendo. Veja o que o inimigo está fazendo, inverta e você vai ver o que Deus está fazendo. Se o seu corpo está sendo atacado, é porque Deus liberou uma nova unção de saúde. E o inimigo está atacando o seu corpo com sintomas mentirosos para que você não creia na cura e você diga assim, ah, isso não funciona, vou deixar a igreja. E ele diz, hahaha, eu consegui. Qualquer semelhança é pura coincidência, ok? Algumas pessoas recebem um devocional diário da igreja, é só você se inscrever. E você vai receber. Algumas pessoas pensam que eu escrevi aquele devocional naquela semana. Não, está baseado no livro. Devocional diário. Veja como Deus controla até as datas. Essa obra, eu poderia produzir com a minha inteligência? Olhe para o meu rosto, eu pareço inteligente? Por que vocês riram tanto? Precisamos graça. Somente Deus pode colocar no lugar certo na hora certa. Nossa parte é descansar nele, em sua bondade. Quando descansamos, Deus opera em nós. Quanto mais descansamos no seu amor, na sua bondade, no seu perdão, mais Deus opera em nós. Você me escuta? Eu vou concluir com isso. Eu nunca consigo concluir quando prego sobre a graça. Mas eu tenho que parar porque eu tenho misericórdia de vocês. Certo? Assim, antes do Sinai, antes dos 10 mandamentos, ninguém morria, mesmo quando eles pecavam. Mas depois do Sinai, depois da lei ter sido dada, todos que pecavam eram punidos e existia morte. Amém? Você escolhe. Qual o conceito que você prefere? Sob a lei ou sob a graça? Amém? Eu vou mostrar alguma coisa a respeito das obras. Quando estamos na graça, operamos boas obras. Mesmo que a graça não seja obras, senão a graça não seria graça. Assim como obras não são graça, então obras não seriam obras. Graça, quando você está na graça, produz boas obras. Amém? Olhe para Efésios 2, nós vamos concluir. Efésios 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deixe-me dizer-lhes algo. Uma das melhores formas de sabermos alguma coisa é invertermos. O final do texto qual é? Nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Correto? Todos nós queremos boas obras na nossa vida, porque boas obras dizem para o mundo, ei, veja, existe um Deus que ama esse povo. Correto? Esse povo é uma bênção para a nação. Amém? Deixa para lá. Amém, pastor, isso é bom, aleluia. Ok. Este é o resultado final. Nós somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. O resultado são as boas obras. Eu vou comparar com um rio. Você conhece o rio Nilo? O rio Nilo na África é o mais longo de todos os rios do mundo. Ele, na verdade, alcança a base do Nilo e passa por 8 nações. E, finalmente, ele deságua no mar Mediterrâneo. Você pode crer nisso? Da África até o Mediterrâneo é um caminho muito longo, por muitos e muitos anos, por muitos e muitos séculos. Gente, incluindo o imperador Nero, durante o Império Romano, ele queria encontrar a fonte do rio Nilo. Se pode ver por onde vai o rio, por onde ele passa, os lugares por onde flui, mas é difícil descobrir sua fonte. Ok? Assim eu vou usar a mesma analogia para este versículo, ok? O final é que o rio flui ao Mediterrâneo. Boas obras, certo? Mas vamos encontrar a fonte. Se seguirmos o rio Nilo, foi em 1937... Mas antes disso, no século XIX, alguém disse que ele começa no Lago Vitória, no leste da África. E muitas pessoas acreditaram.
Mas em 1937, um explorador alemão descobriu a fonte do rio. E estava antes do Lago Vitória. A fonte estava nas montanhas de Burundi, perto de Uganda. As montanhas de Burundi. E nasce como um córrego e se torna um grande rio. A mesma analogia vamos usar agora e vamos concluir. O resultado final é que nós somos feitura criados em Cristo para as boas obras. Esse é o final. Boas obras, não obras mortas, mas boas. Ok, como você produz boas obras? Se você perguntar a algum crente, ele vai dizer, tem que trabalhar duro. Para termos boas obras, é muito fácil ouvirmos as pessoas dizerem, tem que trabalhar duro, né? Mas vamos voltar, vamos para o início. Diz o quê? Não das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, as boas obras não são das obras, para que ninguém se glorie. As boas obras são o resultado, mas o resultado não é das obras, para que ninguém se glorie. Mas então, nós devemos fazer a nossa parte, porque Deus faz sua parte, devemos fazer a nossa parte, e quando fazemos a nossa parte, Deus faz sua parte. Ou então, não vai ter nenhuma parte. Mas aqueles que creem que nós devemos fazer a nossa parte para Deus fazer a sua parte, acabam sem parte. Sabe qual é a sua parte? Descansar nele. Descansar nele, essa é a sua parte. Alguns dizem, mas nós temos que fazer alguma coisa. Vamos voltar. O rio, vamos voltar. O que diz? Não vem de vós. Aí some a sua parte. Não vem de vós. Assim suas boas obras não são produzidas por suas obras. Não são produzidas por você. Estamos chegando na fonte. Qual é a fonte? Pela graça sois sozo. Não somente salvos. A palavra salvos é a mesma palavra quando Jesus disse para a mulher, a tua fé te salvou. A mulher estava sangrando. Jesus disse, a sua fé lhe salvou. Na verdade, curou. É a mesma palavra para salvar. Assim você pode dizer, pela graça sois curados. Pela graça sois protegidos. Pela graça sois salvos. É pela graça. Chegamos à fonte. Mesmo para essa igreja. Chegamos à fonte. Bem-vindos à montanha de Burundi. Chegamos à fonte. Graça. É hora de trazermos de volta a maravilha da graça. Quando Paulo começava suas cartas, ele dizia, graça seja com todos. Você sabe como ele terminava suas cartas? Graça seja convosco. Ele sabia que a graça era essencial. Amém? E Paulo usa graça, nos seus escritos Paulo usa graça, mas nas epístolas de correção, Paulo fala mais da graça para a igreja mais imoral. Em Corinto, no livro de Coríntios, Paulo usa a graça mais do que escrevendo para qualquer outra das igrejas. Nosso pensamento é que quando a igreja é imoral, como era a igreja de Corinto, eles iam às prostitutas cultuais. Os crentes, depois do culto, aleluia, iam para as prostitutas. Isso é horrível, né? E eles levavam a justiça um ao outro, irmão contra irmão, e um estava paquerando a sua madrasta. A Bíblia diz que eles dormiam juntos. É isso que acontecia naquela igreja. Era uma igreja carnal e imoral. E qualquer crente diria, essa igreja não precisa ouvir sobre a graça, precisa ouvir sobre a obediência. Mas sabe o que o Paulo fez com a igreja? De todas as igrejas que ele escreveu, ele ensinou mais sobre a graça para essa igreja. 26 vezes. Certo? Ele escreveu para a igreja mais imoral e para a igreja da Galácia a menos bíblica. Juntas 26 vezes comparadas com todas as epístolas de correção. Nós diríamos que eles não precisam graça. Paulo viu a imoralidade deles e disse, nós necessitamos enfatizar mais a graça, porque somente a graça pode destruir o pecado. Amém? Continuem vindo e se estabelecerão mais na graça. E o mesmo Salvador que morreu pelo pecado de vocês está vivo hoje, ele sorri e diz para vocês que não existe mais condenação.
Correto? Tudo que está condenando o seu coração agora e faz você dizer, eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Pare. Porque quando começa a se açoitar, logo você vai começar a açoitar os outros. Com suas palavras e com seu tratamento. Quando você é duro com você mesmo, você vai ser duro com sua família. Quando você não se perdoa, você não vai perdoar aqueles que você ama. E você os fere porque você se fere. Quando você se perdoa, você se liberta. Então você pode perdoar os outros. Pare de ferir a você mesmo. Jesus foi ferido por seus pecados. Pare de açoitar a você mesmo. Jesus levou todos os seus açoites na cruz. Pare de se cortar, se punir. Jesus levou tudo, a dor e a punição. Olhe para a cruz e diga, obrigado, Jesus. Obrigado por me amar. Todas as cabeças baixas, todos os olhos fechados neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. A linda graça de Deus. Maravilhosa graça. Graça que é maior do que todos os nossos pecados. Veja a cruz de Jesus Cristo. Escute-o clamar. Meu Deus! Meu Deus! Essas palavras nunca escaparam da boca de Jesus quando ele caminhava na terra. Ele nunca chamou Deus de meu Deus. Ele sempre chamava de meu Pai. Mas na cruz, quando ele se tornou o nosso pecado, ele assumiu o nosso lugar para que nós possamos clamar. Meu Pai, meu Pai. Jesus clamou, por que me abandonaste? Para que nós possamos clamar. Meu Pai, por que o Senhor me abençoou? Jesus assumiu o seu lugar para que você possa assumir o lugar dele. Ele recebeu a coroa de espinhos, a maldição, para que você seja coroado com paz, glória e honra. Ele foi rejeitado, suspenso entre os céus e a terra. É como se a cruz dissesse, ele não é digno da terra, ele não é digno dos céus. Por quê? Porque ele estava assumindo o nosso lugar para que nós pudéssemos ser frutíferos na terra e ter um grande galardão no céu. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.